Nesse vídeo vamos falar sobre como montar uma carteira de investimentos com fundos imobiliários que gera uma renda passiva para nós de um salário mínimo todos os meses. Nós vamos falar aqui sobre 10 FIs, misturando FIs base 10, que são aqueles que a gente compra com R$10, mas também outros FIs que são de base 100, aqueles que a gente compra ali por volta de R$100. Então a gente vai fazer uma mescla desses FIs, vamos montar uma carteira com 10 fundos imobiliários, gerando essa renda todos os meses. Então bora lá, vamos ver quanto que a gente precisa investir para ter essa renda passiva. Bom, atualmente o salário mínimo aqui no Brasil está em 1.412. E a ideia desse vídeo, então, é montar essa planilha com 10 fundos imobiliários, sendo alguns FIs de base 10, que são aqueles FIs que a gente compra ali com R$10 na Bolsa de Valores, mas também com outros FIs base 100, que cada cota vai custar ali algo próximo de R$100. Então a gente vai montar uma carteira já bem diversificada, mas pensando sempre na diversificação por setores. Então aqui em cima, por exemplo, tem várias cores, onde cada uma dessas cores seriam aqui setores diferentes que nós temos para investir. Aqui em azul, nós vamos ter então 2 fundos imobiliários em galpões logísticos, em vermelho 2 fundos imobiliários de shopping centers, aqui os FIs híbridos, aqueles FIs que investem em mais de um setor, aqui também a parte de desenvolvimento urbano, que é um setor que também paga bastante dividendos, ele é um pouquinho mais arriscado, mas paga muito. Os de recebíveis imobiliários, esses aqui tem aqueles CRIs dentro da carteira, que também é um crédito ali que paga muitos dividendos, e fechando a carteira então um Fiagro. Dessa maneira a gente tem aqui 10 fundos imobiliários e a gente vai ver, vamos colocar aqui, por exemplo, cada fundo imobiliário, a gente vai colocar aqui os valores das cotas para ver o valor final, aqui o total da carteira, que seria o total investido na carteira, e aqui embaixo, a última linha, a renda passiva que esse dinheiro iria gerar para nós. Então vamos lá, vamos começar com os FIs de galpões logísticos. Eu separei aqui 2 deles, que é o GGRC e também o BTLG11. Aqui a gente já vê que nós temos um FI que é base 10, que é o GGRC, mais um grande aqui, o BTLG, um grande, bem conhecido, bem famoso fundo imobiliário aqui, que é a base 100. Então aqui nós temos, por exemplo, a linha do preço. O GGRC está custando R$10,82 e o BTLG aqui cerca de R$101. Nós temos aqui também o dividendo mensal que cada um deles está pagando, e aqui conforme as cotas que a gente colocar, a gente vai ter o valor investido mais os dividendos que cada um vai gerar para nós. E bom, para gerar cotas infinitas com esses 2 fundos imobiliários, nós temos aqui embaixo a linha de cotas infinitas. Se eu investir cerca de 121 cotas aqui no GGRC, eu vou ter aquele efeito das cotas infinitas, ou seja, se eu investir cerca de R$1.309 no GGRC, no próximo mês, com esse dividendo aqui de 0,83, eu já vou estar gerando R$10,87. Então com esses 1.309, eu já estou gerando no próximo mês uma cota, um novo fundo imobiliário. Eu consigo comprar mais uma cotinha ali do GGRC. Então é muito legal ter os FIs base 10 para justamente a gente ter esse efeito das cotas infinitas, para a gente alcançar esses objetivos rapidamente. Com R$1.300, praticamente a gente já consegue gerar isso, com 121 cotas aqui do GGRC. Agora, o BTLG, como a cota tá aqui em torno de R$101, a gente precisaria então de 134 cotas dele, o que daria um total investido de R$13.647, aí gerando então R$100 no próximo mês. Veja que com 134 cotas, eu já gero R$102, compraria então mais uma cota do BTLG. Aqui embaixo, veja que a carteira já foi mudando aqui os valores, então com esses valores que eu coloquei aqui, cerca de R$15.000 investidos, já iriam gerar aqui R$113 para nós todos os meses. Mas beleza, vamos fazer aqui um resuminho bem rápido sobre o GGRC e o BTLG. O GGRC, ele é um fundo de galpões logísticos barra industrial. Então dentro do portfólio dele, 58% são esses galpões logísticos, aqueles grandes imóveis que armazenam ali mercadorias, principalmente de e-commerce. Então quando a gente compra algo na internet, vão ter aqueles grandes armazéns que vão estar lá com os produtos e então fazem o despacho. Ele tem também a parte industrial, então 22% é industrial, mais 20% praticamente aqui é um pouco híbrido. Então ele tem aqui comércio varejista, alimentos e bebidas, química e petroquímica, máquinas e equipamentos, que é a parte têxtil, metalurgia e siderurgia, papel, celulose e também agronegócio. Então essa é toda a dinâmica que nós temos aqui dentro do GGRC. Aqui embaixo a gente consegue ver também um pouquinho desses grandes galpões logísticos que ele tem, esses grandes imóveis industriais que ele possui. Agora, o BTLG ele é focado totalmente em galpões logísticos. O BTLG ele tem cerca de 22 imóveis, ele tem aqui principalmente esses grandes imóveis aqui próximos de São Paulo, principalmente, ele atua mais ali na região de São Paulo, mas olha só, ele tem grandes imóveis aqui distribuídos então no nosso país. Essa é a ideia do BTLG, também um excelente fundo imobiliário, mais focado em galpões logísticos. O GGRC ele tem também um pouquinho ali daqueles imóveis industriais. Então aqui nós vimos um pouquinho da cara desses 2 fundos imobiliários. E bom, voltando aqui para a planilha, vamos lá, vamos seguir agora com os FIs de shopping centers. Nós temos mais 2 opções aqui, o XPML e o VISC11. Nós não temos boas opções hoje no mercado de FIs base 10 de shopping centers. Nós temos alguns pequenos fundos imobiliários que começaram, mais recentes, que estão chegando agora, que são base 10, mas que a gente precisa ter um pouco de histórico, dar uma olhadinha mais com calma neles antes de sair investindo. Pelo menos é a minha opinião. Eu continuo investindo, principalmente aqui no setor de shopping centers, com esses FIs mais conhecidos que são aqui base 100. Bom, vamos lá. O XP
XPML e o VISC11, pra gente atingir aquelas cotas infinitas, a gente precisa então, no XPML, cerca de 122 cotas iriam ter aqui um valor de R$ 13.683, gerando R$ 112 para nós, de acordo com o dividendo dele no mês, que tem ficado aqui em 0,82. E bom, o VISC11 a gente precisaria aqui então de 134 cotas dele, cerca de R$ 15 mil, porque o dividendo dele tá um pouquinho menor, então a gente precisa investir um pouco mais para gerar esse efeito das cotas infinitas. Ou seja, aqui com R$ 15 mil a gente consegue então 112, praticamente R$ 113, já comprando uma nova cota dele. Bom, como é que funciona o XPML e o VISC11? Aqui nós temos os principais shopping centers que nós temos dentro do XPML. Para você ter uma ideia, então o XPML tem 18 imóveis, 18 shopping centers. Eles estão espalhados ali principalmente em São Paulo, mas ele possui ali 8 estados do nosso país. E o fundo imobiliário tem um patrimônio gigantesco de 6,13 bilhões de reais. Ele é muito conhecido, tem mais de 400 mil investidores. Então aqui uma ideia dos shopping centers que tem dentro do portfólio dele para você dar uma olhadinha. Agora, o VISC11, ele tem participação em 30 shopping centers, mas essas participações acabam sendo minoritárias. Então ele tem muita expansão, ele tem muita diversificação dentro do portfólio dele. São 30 imóveis, mas a participação que ele tem dentro desses 30 imóveis é pequena. É ali 20%, 10%, 15% e assim por diante. Mas ele tem aqui praticamente presença no país inteiro. Pra você dar uma olhadinha então nos shopping centers que ele tem aqui dentro do relatório dele também. O VISC11, então, ele tem esses 30 shoppings em 15 estados e um patrimônio aqui que fica em torno de 3,6 bilhões de reais. E bom, seguindo aqui com os FIs híbridos, nós temos aqui mais duas opções, que é o ALZR11 e também o GARI11. Quantas cotas a gente precisa ter para gerar o efeito das cotas infinitas? Bom, no ALZR, a gente precisa de 143 cotas, cerca de R$ 15.300, gerando mais R$ 107 no próximo mês. Então, com esse dividendo de 0,70, a gente precisa desse valor para começar a gerar o efeito das cotas infinitas com a ALZR. O GARI11, ele é um FI base 10. Então, aqui a gente já voltou para os FIs base 10, que são mais acessíveis, mais fáceis para a gente investir, para começar a gerar esse efeito das cotas infinitas. Então, com o GARI11, a gente precisa de cerca de 106 cotas. Com menos de R$ 1.000, a gente já consegue gerar esse efeito da bola de neve, esse efeito das cotas infinitas. Então, isso aqui é muito legal, bem interessante. Vamos dar uma olhadinha no portfólio do ALZR11. O ALZR11, ele é um fundo híbrido, então ele tem aqui participação em vários setores. Olha só, ele tem aqui, por exemplo, 38% para edifícios comerciais, que são aqueles prédios comerciais, aquelas lajes corporativas. 29% para galpões logísticos secos. Ele tem também aqui 4% para galpões logísticos refrigerados. Então, os galpões logísticos secos seriam aqueles grandes varejistas. Então, ele tem, por exemplo, o Mercado Livre como inquilino. Os galpões logísticos refrigerados, ele tem a Coca-Cola. Então, é um galpão, um imóvel todo preparado para Coca-Cola. Também 25% para renda urbana e aqui 4% para data centers. Então, ele é um fundo imobiliário bem legal, bem diversificado, na minha opinião. E bom, o GARI11 também é uma excelente opção, na minha opinião, o melhor FI base 10. Vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu faço toda uma análise sobre ele e dou a minha opinião ali por que ele é o melhor FI base 10 pra gente investir. Bom, hoje em dia ele tem 25 imóveis, ele tem essa distribuição então em 51% para renda urbana, mais 49% para galpões logísticos. Esse renda urbana entram aqui esses grandes inquilinos, como o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Mateus e também aqui o Almanara, entre outros inquilinos, mas os galpões logísticos dele ficam aqui principalmente com a BRF e aqui no Rio Grande do Sul também. Ele tá um pouquinho mais concentrado aqui com os galpões. Então aqui é toda a distribuição dele. É um excelente fundo imobiliário. Vou deixar realmente aqui em cima esse card para você dar uma olhadinha. Ele tem a análise completa do GARI11. E seguindo nossa carta, todo o desenvolvimento da obra para não ter problemas ali na frente. Então ele acaba sendo um fundo mais arriscado, mas também ele paga aqui 1% ao mês. Isso aqui que chama atenção e é bem legal. Bom, pra gente ter as cotas infinitas com ele, cerca de 99 cotas, R$ 11.880 já iriam gerar uma nova cota do Tigar 11 aqui. Então, no caso, veja só como o dividendo dele é bem mais elevado que os demais, por esse risco que eu comentei, cerca de 11 mil, menos de 12 mil reais aqui a gente já gera essa cota infinita aqui com o Tigar 11. Então, pra você ter uma ideia, dando uma olhadinha no relatório dele, olha só como é que funciona. Ele é bem diferente dos demais, porque ele não tem aqueles imóveis, ele não tem ali aquele imóvel pra gente dar uma olhada, analisar um shopping center, um prédio comercial, um galpão logístico. Não, ele atua então com esses ativos, são 203 ativos, mas o que são esses ativos? 160 deles são loteamentos que ele tá desenvolvendo, incorporações, tem mais 40, multipropriedades 4, shopping, ele tem um shopping aqui dentro da carteira dele, imóvel para renda, a parte de crédito, então ele também tem CRIs dentro do portfólio dele, aqui cerca de 41 CRIs, ele tem aqui um pouco da distribuição, tem um pouco também renda fixa, ele tem um valor aqui também em caixa para eventuais necessidades que ele tem. Então é um portfólio, o relatório dele é bem diferente dos demais, tem esse risco a mais, mas ele é bem interessante por ter esses pagamentos extras, esse pagamento de dividendos mais elevado que os demais. Seguindo então para o final da nossa carteira, nós temos aqui os de recebíveis, que são aqui os FIs de CRIs, os FIs de papel. Até então a gente estava vendo fundos imobiliários que eram de tijolos, ou seja, que tem os imóveis físicos ali
ali por trás. Agora nós temos os FIs de papéis, esses aqui que são então de CRIs. Nós temos duas grandes opções, o MXRF11, o mais conhecido de todos, tem mais de 1 milhão e 100 mil investidores. A gente compra ele aqui com cerca de R$10 e para gerar o efeito das cotas infinitas, a gente precisaria então cerca de 102 cotas dele, R$1.027 já iriam gerar aqui R$10,17 mais uma nova cota do MXRF. O KNCR11 também um excelente fundo imobiliário, esse base 100, a gente compra aqui com cerca de R$105, o dividendo está em 0,90, o MXRF está praticamente 1% ao mês e com 112 cotas aqui do KNCR11, cerca de 11.777 e já iriam gerar uma nova cota dele mesmo no próximo mês. Então, olha só, o total da carteira aqui embaixo, né, com só esse efeito das cotas infinitas, com R$84 mil, a gente já está gerando aqui praticamente R$700 aqui por mês. Nós temos aqui o MXRF, esse que é o mais conhecido, tem mais de 1 milhão de investidores. Os CRIs, que são esse crédito, a gente tá lidando aqui com crédito, a gente tá lidando com devedores. Tem empresas que pegam esse dinheiro emprestado e que precisam pagar esse dinheiro de volta com muitos juros. E essas empresas, elas estão distribuídas aqui, então, 34% pro setor aqui de residencial, varejo alimentício mais 20%, shopping centers mais 10%, varejo 8%, agronegócio e assim por diante. Ele tem aqui a carteira dele. E bom, como é que ele funciona? Ele tem toda essa lista aqui de CRIs. Cada um desses CRIs, cada um desses itens aqui é uma empresa que pegou dinheiro e ela precisa pagar, então, por exemplo, aqui, IPCA mais 9%, CDI mais 2,30%, IPCA mais 9%, e assim por diante. Essas são todas as dívidas, são todos os créditos que ele tem ali para receber e de várias empresas aqui que são chamadas de devedoras, né? Elas estão devendo esse dinheiro, elas precisam pagar. Mas geralmente são grandes empresas e é uma lista bem grande de CRIs que tem dentro do portfólio de cada um deles. O KNCR também funciona da mesma maneira. Ele possui aqui vários CRIs. O MXRF, ele também tem uma parcela do portfólio dele que ele investe em outros fundos imobiliários. Então ele é um pouquinho mais diversificado. O KNCR, ele é focado somente nesses CRIs. E aqui a gente consegue ver, então, que ele tem praticamente 90% da carteira dele nesses CRIs. E ele tá aqui com 9% em caixa. Mas dessas empresas devedoras, 56% são empresas de escritórios, 22% aqui para shopping centers, 15% para residencial, 5% logístico, entre outros aqui. Embaixo que a gente consegue ver também toda a lista de CRIs que ele tem. Nós temos aqui todos os devedores com as taxas, então CDI mais 2, CDI mais 2,74 e assim por diante. Toda a lista de devedores desses CRIs que ele tem dentro do portfólio. Então, quanto maior for aqui a diversificação dentro do portfólio, quanto maior for o número de CRIs, mais seguro o fundo se torna. E para fechar, nós temos então o RURA11, que é o nosso FIAGRO. Nós temos aqui embaixo, então, cerca de 97 cotas. A gente já consegue gerar uma nova cota do RURA11. O RURA11, então, é um FIAGRO base 10. A gente compra aqui com R$10, 97 cotas, R$973. Já vão estar gerando uma nova cota dele próprio. E como é que funciona o RURA11? Aqui um pouco diferente dos demais. Todos os demais a gente estava falando aqui do setor imobiliário. Aqui um FIAGRO, ele investe então o dinheiro no setor do agronegócio. Então, da mesma maneira que a gente comentou do MXRF, do KNCR11, que tem aquelas dívidas para o setor imobiliário, esse aqui ele possui dívidas, mas para o setor do agro. Então, ele possui CRAs dentro do portfólio dele. Esses CRAs geralmente ficam ali então com CDI mais 4,2 de média. E essas dívidas, elas são entregues para empresas que atuam, por exemplo, aqui 16% dessas empresas atuam no segmento de açúcar e etanol, máquinas e implementos, defensivos e fertilizantes, que é a parte de grãos e pecuária, algodão e assim por diante. Ele tem várias culturas que são, na verdade, as empresas que estão com esse dinheiro emprestado. Então aqui também tem toda a lista de CRAs, é um certificado de recebíveis do agronegócio, então o dinheiro vai pro agro, diferente das listas de CRIs que a gente tinha ali nos outros, que o dinheiro vai pro setor imobiliário. Então essa é a diferença principal. Aqui nós temos o RURA11 investindo no agronegócio. E bom, para gerar um efeito aqui de cotas infinitas com essa carteira aqui, com esses 10 fundos imobiliários, a gente precisaria ter R$ 85.708. Isso iria gerar R$ 702 todos os meses. Então você investindo esse valor aqui de R$ 85 mil, no próximo mês você consegue comprar uma cota de cada um desses FIs que a gente tá vendo aqui. Então esse aqui é um número bem mágico, 85.708, a gente já consegue comprar uma cota do GGRC, do BTLG, do XPML, do VISC, e assim a gente vai sempre evoluindo a carteira muito mais rápido. Então conforme a gente vai aumentando o nosso patrimônio, a gente vai acelerando esse processo. Claro que você vai começar ali investindo 10 cotas em cada uma cota, 5 cotas, então você vai estar no início recebendo alguns centavos, depois alguns reais, vai começar a passar a receber R$10 de dividendos, depois 20, 30, R$50, vai
bater R$100 de dividendos e assim você vai reinvestindo esse valor até chegar nesse montante maior aqui de, por exemplo, R$85.000. Então, a gente vai evoluindo isso com o tempo. Não é que eu vou chegar da noite pro dia aqui e colocar 85 mil nesses FIs. Claro que se você tiver esse dinheiro, beleza, você faz isso, no próximo mês você já tá recebendo esses R$700 aqui por mês. Mas a ideia, ou pelo menos a maioria de nós, investidores, a gente vai começar lá pequenininho, a gente vai começar ali com R$100, R$200, R$300, recebendo ali pequenos dividendos, mas que a gente vai reinvestindo e vai aumentando esse bolo, né? A gente vai aumentando isso ao longo do tempo. Aqui a gente tá falando de investimentos que vão durar 10, 15, 20 anos. Então não é da noite pro dia, mas sim que a gente vai construindo isso com o passar do tempo. Bom, vamos lá. Quanto que a gente tem que ter investido, então, para chegar no salário mínimo? Até então a gente falou, então, sobre os 10 FIs, essa diversificação. Eu mostrei um pouquinho sobre o portfólio de cada um deles, as cotas infinitas, o valor que a gente tem que ter investido para chegar nas cotas infinitas, mas para chegar no salário mínimo, então a gente tem que ter um valor bem maior aqui investido. Então vamos lá, a gente vai ter que ter mais ou menos investido aqui cerca de R$16.000 para cada um desses fundos imobiliários. No GGRC, a gente teria que ter em torno de 1.500 cotas, daria R$16.230, gerando R$134 por mês com ele. Aqui no BTLG, a gente poderia investir 160 cotas, né, em comprar 160 cotas, cerca de R$16.307. No XPML, mais ou menos umas 150 cotas, 145 cotas, aqui já estaria legal. No VISC11, mais 145 cotas, 16 mil. Aqui no ALZR, mais ou menos umas 160 cotas, dá pra baixar um pouquinho aqui, 150 cotas, mais R$16.000. No GARI11, um pouquinho mais, aqui 1.800 cotas, daria R$16.000 aqui também investidos. E assim a gente vai montando mais ou menos o número de cotas para ficar diversificado, para não ter um peso maior em um ou dois fundos imobiliários, mas que a gente diversifica, que a gente vai distribuindo esse dinheiro nesses 10 fundos imobiliários que a gente selecionou. Aqui no TIGAR11, mais ou menos 135 cotas. No MXRF, mais ou menos umas 1.600 cotas. No KNCR, cerca de 155 cotas. E o RURA11, então fechando aqui, mais 1.600 cotas. Então, mais ou menos R$16.000 investidos aqui para cada um desses FIs, vai dar um total na carteira de R$162.274. Isso iria gerar, então, 1.419. Aqui passando já um pouquinho ali do salário mínimo, que é 1.412. Mas como eu te falei, alguns meses vai dar um pouquinho mais, alguns outros meses vai dar um pouquinho menos. Mas a gente chega, então, nesse valor aqui de R$1.419. Como eu falei, não se assusta com esse valor aqui de R$162.000, mas pensa o seguinte, conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão passando, você vai investindo ali R$100, 200, 300, você vai gerando aquele efeito das cotas infinitas. Então, o teu dinheiro já tá te ajudando a aportar mais, e aí você vai acelerando o processo, mas ao longo do tempo você cria essa liberdade financeira, você cria esse salário. E quando você chega nesse valor aqui, por exemplo, de 1.400, cara, você vai ter o teu aporte ali, por exemplo, R$300 por mês que você tava colocando, R$200, mais 1.400, então você acelera em muito. Se você continuar um pouquinho mais aqui investindo esses 1.400, para você chegar em 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 de renda passiva, isso acelera e muito. Então a ideia é que a gente sempre continue investindo por o maior tempo possível para que a gente aumente essa renda passiva e de fato venha a usar, né, a viver dessa renda, viver desses dividendos. Então é isso, não se assusta com esse valor aqui, mas traça como meta, como objetivo, vou chegar lá, eu vou ao longo de 10, ao longo de 20 anos, eu vou investir, vou chegar lá nesse valor, a gente vai colocando aos pouquinhos, a gente vai multiplicando esse patrimônio para chegar e ter essa aposentadoria, para não depender do governo, para não depender do INSS, que vai saber se a gente vai se aposentar ou não. Então eu espero que você tenha gostado, aqui uma carteira bem completa, bem diversificada, na prática aqui mostrando os valores, quanto que você tem que investir, a quantidade de cotas que você tem que ter e os valores que você vai receber de dividendos. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado, me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então eu vou te pedir duas coisas, para você se inscrever aqui embaixo, mas que você também pegue esse vídeo e envie para algum amigo, para algum conhecido que queira começar a investir, que queira ter essa renda passiva lá na frente. Meu muito obrigado, vou deixar outros dois vídeos, um falando sobre 7 FIs que eu não vendo de jeito nenhum e um outro vídeo explicando essa dinâmica entre os FIs base 10 e base 100, se vale a pena a gente ter uma carteira somente de base 10. Dá uma olhadinha nesses vídeos, meu muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!